Hoje eu quero conversar com você sobre algo que muda a forma como nós enxergamos as emoções. E nós chamamos de emoções como uma rede. Ao invés de pensar a emoção como um evento isolado, nós pensamos nela como vários eventos conectados, que se ativam e se influenciam como um loop. Entender isso é importante porque pode te ajudar e ajudar o paciente a entender que a emoção não é um evento isolado, mas sim vários outros eventos que acontecem ao mesmo tempo, que nem sempre estão no controle dele. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Andressa Juliana, eu sou psicóloga que atua com base em TCC e DBT e eu falo bastante aqui no canal sobre como manejar casos graves e complexos. Então, se você tem interesse nesse tipo de tema, você já pode se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Quando nós falamos aqui em rede, nós vamos pensar em conjunto de nós que estão interligados. Na DBT-PTSD, essa rede ela costuma ter pelo menos uns 5 nós: cognições, imagens e memórias, emoções, fisiologia e sensações somatosensoriais. O ponto-chave é qualquer um desses nós pode disparar todos os outros. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma imagem, uma imagem mental. Vem essa cena e já se dispara o nó de emoção, ao mesmo tempo que nesse nó já se dispara as sensações somatosensoriais e depois cognições, por exemplo. E aí o ponto central disso é que qualquer um desses nós, quando ele aparece, ele vai ativar toda a rede. E aí, sem perceber, a pessoa entra dentro do circuito. Isso explica porque que muitas vezes os nossos pacientes dizem que, apesar de racionalmente falar, eles entendem que aquilo não é real, mas que eles sentem todo aquele conjunto de emoções e sensações da mesma maneira. Isso acontece porque, de fato, essa rede pode disparar simplesmente quando ele tem um dos elementos ali presentes. Isso não é incoerência do paciente, é como se fosse um sistema mesmo que funciona através de camadas. Para a gente entender um pouquinho sobre as redes, nós precisamos entender que elas são aprendidas. Nós vamos criando conexões por repetições, né? Então, se uma vez eu senti um medo em determinada situação e com esse medo eu passei a acreditar, a ter uma interpretação dele específica, junto com algumas sensações que eu senti, eu posso estar criando, por um padrão de repetição, em vários momentos sentir a mesma coisa, uma rede. E aí isso faz com que o paciente repita esse padrão em outros momentos, porque a rede se ativa quando ele tem um fator específico presente. Isso explica muito do porquê os nossos pacientes trazem: poxa, mas por que eu me sinto desse jeito? Sempre que acontece essa situação específica e as outras pessoas não sentem. Por que mesmo quando eu já olho para isso e sei que isso não é mais uma verdade, eu sei que isso é uma distorção minha, eu sinto tudo isso no meu corpo da mesma maneira? Se a gente for pensar nos nossos pacientes com trauma, isso vai fazer bastante sentido e ficar mais claro. Então, um evento isolado, por exemplo, um cheiro, uma fala, uma pessoa, pode ativar toda uma rede que já foi muito bem consolidada, e aí com isso ele tem os flashbacks, por exemplo. Isso acontece porque no trauma as redes geralmente elas são bem hiperconectadas, ou seja, múltiplos estímulos diferentes podem ativar a mesma rede de uma maneira muito rápida. E também essas redes elas podem ficar, principalmente no trauma, muito sensoriais. Todo o corpo do paciente responde como se ele estivesse vivenciando de novo aquela mesma situação que foi a primeira situação onde se desenvolveu a rede. O que vale até para usar como uma maneira didática de explicar para os nossos pacientes. As emoções elas não são só um evento que nós estamos nomeando. Nós precisamos percebê-las como uma série de camadas. Então o paciente pode sentir medo com pouca consciência das cognições ali envolvidas, mas com muitas sensações físicas presentes. O paciente pode sentir a emoção de nojo e ao mesmo tempo sentir uma certa repulsa ou um enjoo no estômago, por exemplo.
Cada emoção pode ativar combinações diferentes, até em eventos diferentes, mas sempre agindo como se fosse um circuito interligado. Essa visão nos ajuda a tirar a emoção de um contexto de fraqueza do paciente ou de falta de controle dele. Isso pode ajudar a gente a educar o nosso paciente de que as emoções não são como uma fraqueza, um evento isolado que ele simplesmente não consegue controlar, mas elas vêm em camadas. E como elas fazem parte de uma rede complexa, não é com um botão que você vai conseguir desligar. Você está lidando com um sistema inteiro, que envolve as memórias, a atenção, o significado da situação e as sensações que você sente no seu corpo. Isso pode aumentar a autocompaixão e a consciência do paciente daquilo que está acontecendo com ele. É importante entender que as redes mudam por repetição de novas conexões. Não é sobre apagar uma rede já existente, nós não vamos conseguir isso, mas sim desenvolver novas redes para serem ativadas com aqueles estímulos. Em termos simples, quando uma rede é ativada, não adianta você ficar brigando com ela, mas se enfoque em construir repetidas experiências que conectem esses nós de uma maneira diferente, especialmente mantendo contato com o corpo, uma orientação para o momento presente e capacidade de observar o que está acontecendo sem se perder nas sensações. Então, se você quer levar uma frase para a clínica que vai te lembrar isso, a emoção não é um ponto, mas sim um circuito inteiro. Saber disso nos ajuda a ter mais precisão ao tentar entender como as emoções funcionam e por que elas escalam tão rápido e por que o corpo reage de uma maneira tão intensa a elas. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, que é relativamente novo, você pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder a sua dúvida. E não se esquece de inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho para não perder outros vídeos.